O barulho era insuportável. Maria, com seus cabelos vibrantes que refletiam sua personalidade igualmente colorida, revirou os olhos pela 10ª vez naquela noite. O violão desafinado e a voz esganiçada vinham da mesa ao lado, onde um grupo de amigos de seu melhor amigo Lucas comemorava sabe-se lá o quê. E no centro daquela cacofonia estava ele. Bruno, alto, com um sorriso de lado que parecia querer zombar do mundo, e a pior versão de Wonderwall que ela já tinha ouvido na vida. Lucas, alheio ao tormento de Maria, apontou para a mesa vizinha. Maria, esses são uns amigos meus da faculdade. Aquele é o Bruno, ele é divertido. Maria apenas forçou um sorriso amarelo, acenando de longe. A ideia de ter que se socializar com aquele esprúpio a deixava com um nó no estômago. Ela preferia 1000 vezes ficar em casa maratonando sua série preferida a ter que aturar a diversão de Bruno. Alguns minutos depois, Lucas arrastou Bruno até a mesa de Maria. Bruno, essa é a Maria, minha amiga de infância. Maria, esse é o Bruno. Bruno, com aquele sorriso arrogante, estendeu a mão. E aí, Maria? Já te conheço de vista. A rainha do não estou me divertindo nas festas do Lucas. Maria sentiu o sangue ferver. E você, o rei da desafinação, pelo visto. Meus ouvidos agradecem. O choque foi imediato. Lucas, visivelmente desconfortável com a tensão no ar, tentou intervir, mas já era tarde. Bruno, que não era de levar desaforo para casa, retrucou. Pelo menos eu tento me divertir, né? Não fico com essa cara de quem comeu e não gostou o tempo todo. Pelo menos eu tenho bom gosto musical. Maria disparou, sentindo a veia da testa pulsar. A partir daquele momento, a noite se transformou em um campo de batalha silencioso, com farpas sendo trocadas em cada oportunidade. Quando Lucas convidou os dois para um churrasco no final de semana, Maria e Bruno tentaram inventar desculpas, mas o amigo era insistente. Vocês têm que se dar bem, são meus melhores amigos. É só uma questão de tempo. Lucas não sabia o quão errado, e ao mesmo tempo incrivelmente certo, ele estava. O churrasco de Lucas era um clássico. Cerveja gelada, carne na brasa e a mesma playlist de rock dos anos 90. Maria chegou cedo tentando evitar o inevitável. Mas o destino, ou melhor, Lucas, tinha outros planos. Bruno já estava lá, dominando a churrasqueira com a mesma camisa amassada de sempre. E aquele maldito sorriso. Chegou a princesa do gelo. Ele brincou assim que a viu. Maria apenas revirou os olhos. E o rei do bafo de churrasco continua em ação, pelo visto. As piadas afiadas continuaram durante todo o dia. Maria se esforçava para ignorar Bruno, mas ele parecia estar em todos os lugares. Se ela ia buscar uma bebida, lá estava ele. Se sentava para conversar com alguém, ele aparecia, com um comentário sarcástico. A tensão era palpável, e Lucas, coitado, tentava desesperadamente ser o mediador da paz, sem sucesso. A situação piorou quando, durante um jogo de vôlei, Bruno e Maria foram forçados a fazer dupla. Cada passe era um desafio, cada ponto perdido, um motivo para culpar o outro. Em um momento de frustração, Maria tentou cortar uma bola e, sem querer, acertou-a bem no rosto de Bruno. Ele cambaleou para trás, com a mão no nariz. Você é louca? Quer me matar? Maria sentiu um arrepio de culpa, mas o orgulho falou mais alto. Você estava no caminho, ué? Devia ter desviado. Lucas interveio antes que a briga escalasse. Gente, calma. É só um jogo. Apesar das farpas, algo estranho começou a acontecer. Durante os momentos de trégua, quando não estavam brigando, eles se pegavam observando um ao outro. Maria notava como Bruno era atencioso com Lucas, como ele ria de verdade das piadas dos amigos e como seus olhos, apesar da arrogância, tinham um brilho divertido. Bruno, por sua vez, observava a inteligência afiada de Maria, a forma como ela se empolgava ao falar de arte e como por trás daquela armadura de sarcasmo havia um toque de vulnerabilidade. A convivência forçada continuou por causa de Lucas. Jantares em grupo,
saídas para bares e até mesmo uma viagem de fim de semana para a praia, onde foram obrigados a dividir uma casa. Maria e Bruno eram como cães e gatos, mas, estranhamente, a presença um do outro se tornou um elemento constante em suas vidas. Eles se provocavam, mas também se desafiavam. E, sem perceber, estavam começando a se conhecer de verdade. Uma noite, Lucas convenceu Maria a ir a um show de uma banda underground que ele adorava. Para o desespero de Maria, Bruno também estava lá. A banda era barulhenta e o lugar apertado. Maria, que preferia ambientes mais calmos, estava a ponto de surtar. De repente, Bruno a puxou pelo braço, levando-a para um canto um pouco mais tranquilo. "O que você está fazendo?" ela perguntou irritada. "Salvando seus tímpanos, princesa. Você estava quase explodindo." Ele respondeu com aquele sorriso de lado, mas com um toque de preocupação. Ele a observou por um momento, e Maria notou a intensidade em seu olhar. "Você não é de shows assim, né?" ele perguntou. "Não sou de shows assim", ela confirmou. "Prefiro algo mais civilizado." Ele riu, e dessa vez Maria não achou a risada irritante. Ela sentiu algo em seu estômago. Eu percebi. Mas você veio por causa do Lucas, né? Isso é legal." "E você?" Maria perguntou curiosa. "Você parece amar esse tipo de coisa." Bruno deu de ombros. Me lembra os tempos de faculdade. A gente era meio rebelde, sabe? Mas agora sou só um cara chato que trabalha com números." Maria o olhou surpresa. "Você não é chato, só é organizado demais." Ela riu. "E eu não. Sou uma princesa do gelo. Só não aguento falsidade." Naquela noite, entre o barulho da música e as luzes piscando, eles tiveram a primeira conversa sem brigas. Descobriram paixões secretas, medos bobos e sonhos guardados. Maria contou sobre seu desejo de ter uma galeria de arte própria, e Bruno revelou seu lado nerd, fascinado por astronomia. A barreira entre eles começou a rachar de verdade. Algumas semanas depois, Maria estava tendo um dia péssimo. Um projeto importante não estava saindo do jeito que ela queria, e a frustração a consumia. Ela desabafou com Lucas que, sem avisar, mandou Bruno ir até o apartamento dela. Bruno bateu na porta, e Maria, surpresa, abriu. "O que você está fazendo aqui?" Lucas me mandou. Disse que a princesa estava precisando de um pouco de caos organizado. Ele disse, entregando um pote de sorvete. "E um filme ruim de ação." Maria olhou para o sorvete e depois para ele. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. "Eu sou uma fraude, Bruno. Não consigo fazer isso. Minha arte está uma porcaria." Bruno a abraçou sem hesitar. Foi um abraço estranho. No início, desajeitado, mas caloroso. Ele a segurou por um longo tempo, e Maria sentiu uma segurança inesperada. Ele não disse nada, apenas a deixou chorar em seu ombro. Quando ela se acalmou, ele se afastou um pouco, secando as lágrimas dela com o polegar. "Você não é uma fraude, é uma artista. E artistas têm bloqueios, acontece." Ele a olhou com uma ternura que Maria nunca tinha visto em seus olhos. "Vamos comer esse sorvete e ver o filme ruim. Depois a gente pensa na arte. Que tal?" Naquela noite, no sofá de Maria, entre colheradas de sorvete e explosões de filmes de ação, algo mudou irreversivelmente entre eles. A raiva se dissipou. A provocação deu lugar à cumplicidade. Eles se odiaram no primeiro encontro, mas a convivência forçada e os momentos inesperados estavam os unindo de uma forma que eles jamais imaginariam. O ódio estava se transformando em algo muito mais complexo e perigoso. Desejo. A partir daquele dia, a atmosfera entre Maria e Bruno se transformou. As provocações continuavam, mas com um tom diferente, carregadas de uma tensão magnética. Os olhares se demoravam, os toques acidentais, ou nem tanto, em festas de amigos, geravam arrepios. Ambos tentavam negar, mas o corpo falava mais alto.
Em um jantar na casa de Lucas, Maria estava rindo de uma piada de outro amigo quando sentiu a mão de Bruno roçar levemente a sua por debaixo da mesa. Um choque elétrico percorreu seu braço. Ela o olhou, e ele tinha aquele sorriso de lado, mas seus olhos mostravam uma intensidade que a fez prender a respiração. Alguns dias depois, Bruno a convidou para um café. Sem Lucas por perto para nos salvar, hein? Ele brincou. Corajoso da sua parte, Maria respondeu, sentindo o coração acelerar. O café se estendeu por horas. Eles falaram sobre tudo, menos sobre o óbvio. Mas a atração era palpável, densa no ar. Quando Pedro a levou para casa, o silêncio no carro era carregado de uma expectativa quase insuportável. Ele parou o carro na frente do prédio dela. Então, Maria começou sem saber o que dizer. Bruno se virou para ela, o sorriso sumindo, substituído por uma expressão séria. Maria, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu te odiava. Eu também te odiava, ela confessou, e um sorriso nervoso surgiu em seus lábios. Ainda odeio um pouco, principalmente seu gosto musical. Ele riu, e a risada dela se uniu à dele. Então, ele se inclinou, hesitante, e seus lábios se encontraram. Foi um beijo lento no início, exploratório, como se estivessem testando as águas. Mas a tensão reprimida por tanto tempo explodiu. A boca de Bruno se aprofundou na dela, suas mãos segurando o rosto de Maria com uma urgência que a fez ofegar. Ela sentiu um calor se espalhando por todo o corpo, uma mistura de surpresa e um desejo incontrolável. As mãos dela foram para os cabelos dele, puxando-o para mais perto. O beijo se tornou selvagem, uma mistura de raiva contida, de provocação e de uma paixão que eles não sabiam que existia. Os corpos se inclinaram um para o outro, buscando proximidade, como se quisessem se fundir. Bruno desceu os beijos para o pescoço dela e Maria jogou a cabeça para trás, sentindo a pele arrepiar com o toque quente da boca dele. Ele a puxou para seu colo, a mão apertando a coxa dela, enquanto os beijos voltavam para sua boca, cada vez mais intensos, mais urgentes. A respiração ofegante de ambos preenchia o carro. Ele se afastou um pouco, o rosto a poucos centímetros do dela, os olhos escuros de desejo. Eu te odeio por me fazer sentir isso, ele sussurrou, a voz rouca. Eu te odeio mais ainda, ela respondeu, com a voz igualmente ofegante. Os lábios se encontraram novamente, e o beijo continuou, até que a necessidade de ar os forçasse a se separar. Maria estava completamente sem fôlego, o corpo tremendo. Ela não sabia o que pensar, o que sentir. Era confuso, intenso e absolutamente viciante. A partir daquele beijo no carro, a negação se desfez. O ódio se transformou em uma paixão, ardente, quase agressiva em sua intensidade. Eles se tornaram amantes e a dinâmica entre eles era eletrizante. Os encontros aconteciam sempre que podiam, com a desculpa de encontrar Lucas ou resolver algo com os amigos em comum. Mas a verdade era que eles não conseguiam ficar longe um do outro. As noites no apartamento de Bruno eram um espetáculo. Ele, o engenheiro metódico e organizado, se revelava um amante surpreendente, com uma energia e um desejo que Maria sequer sonhava. Ela, a artista livre e rebelde, se entregava a ele com uma paixão que a deixava sem fôlego. Os gemidos se misturavam aos sussurros, e os corpos se entrelaçavam em uma dança de descoberta. Uma noite, após fazerem amor com uma intensidade que deixou os dois ofegantes, Maria deitou a cabeça no peito de Bruno. O suor colava seus corpos, e a respiração dele, ainda irregular, era um som viciante. Ela sentiu o braço dele apertá-la mais forte. Sabe, ela sussurrou, a voz rouca. Eu nunca imaginei que te odiar pudesse ser tão excitante. Ele riu, e a vibração do riso dele percorreu o corpo dela. É o efeito da tensão acumulada, princesa. Liberação total.
Ele a puxou para mais perto, e seus lábios encontraram os dela em um beijo úmido e profundo. A paixão deles era crua, sem filtros. Eles não precisavam de palavras doces ou gestos românticos. A atração era tão forte que a necessidade de possessão se manifestava em cada toque, em cada beijo, em cada mordida. Os corpos se conheciam como se tivessem sido feitos um para o outro. E a cada encontro, eles exploravam novas formas de dar e receber prazer, em uma dança incessante de desejo e rendição. As marcas no pescoço de Maria, as arranhões nas costas de Bruno, eram lembretes silenciosos da intensidade que os consumia. No dia a dia, eles mantinham a fachada de inimigos para os amigos, mas quando estavam sozinhos, as farpas davam lugar a uma linguagem secreta de desejo e possessão. Com o tempo, algo mais profundo começou a florescer por trás da paixão. Aquele ódio inicial se transformou em uma admiração mútua, em um respeito pelas diferenças um do outro. Bruno descobriu a sensibilidade de Maria, a forma como ela se preocupava com o mundo e com as pessoas ao seu redor. Maria, por sua vez, percebeu a lealdade de Bruno, a forma como ele protegia seus amigos e como, por trás daquele exterior arrogante, existia um coração gigante. As conversas não se limitavam mais às provocações ou aos sussurros na cama. Eles se abriam, compartilhavam seus medos, suas inseguranças e seus sonhos mais íntimos. Lucas, alheio a tudo, continuava a convidá-los para eventos, sem perceber que suas reuniões agora eram um disfarce para os encontros secretos de Maria e Bruno. Em uma tarde de domingo, enquanto estavam cozinhando juntos no apartamento de Bruno, uma das raras atividades que eles faziam sem acabar em uma briga ou na cama, Maria estava cortando legumes enquanto Bruno mexia uma panela. De repente, Bruno a puxou para um abraço por trás, apoiando o queixo no ombro dela. "Sabe, Maria?" Ele sussurrou a voz rouca. "Eu acho que eu te amo." Maria parou o que estava fazendo, o coração batendo forte. Ela se virou para ele, os olhos arregalados. "O quê?" Ele sorriu. Aquele sorriso de lado, mas dessa vez havia uma vulnerabilidade genuína em seus olhos. Eu te amo. Te odeio por isso, mas te amo." Maria sentiu uma onda de emoção. Ela riu, uma risada nervosa, e o abraçou com força. "Eu também. Te amo, seu idiota. Te odeio por isso também." O riso dele se misturou e um novo tipo de beijo aconteceu. Não era o beijo selvagem da paixão, mas um beijo suave, terno, cheio de carinho e aceitação. Naquele momento, eles souberam que o que havia começado com ódio e atração havia se transformado em algo muito mais profundo e duradouro. Eles se odiaram no primeiro encontro, foram obrigados a conviver e, no fim das contas, se apaixonaram loucamente. Aquele era o tipo de amor que só nascia do caos, da provocação e da descoberta de que, às vezes, o ódio é apenas o disfarce mais fino para uma paixão avassaladora. A confissão de amor no apartamento de Bruno selou o destino de Maria e Bruno. Eles ainda mantinham a fachada de inimigos para os amigos em comum, mas a cada dia que passava, a farsa ficava mais difícil de sustentar. As trocas de olhares se tornaram mais longas, os toques acidentais mais intencionais e as desculpas para estarem juntos, cada vez mais elaboradas e menos críveis. Lucas, o cupido desavisado da história, começou a desconfiar. Ele notava a forma como Maria revirava os olhos para Bruno, mas um sorriso discreto se formava em seus lábios logo depois. E como Bruno, o rei da desafinação, agora tocava músicas que Maria secretamente adorava. O estopim foi durante um jogo de tabuleiro na casa de Lucas. Maria e Bruno, competindo ferozmente como sempre, acabaram dividindo uma taça de vinho e rindo de uma piada interna que só eles entendiam. A cumplicidade era evidente demais. "Ok, chega. O que está acontecendo entre vocês dois?" Lucas perguntou, de repente, derrubando as peças do jogo.
Seus olhos alternavam entre Maria e Bruno, uma mistura de confusão e leve irritação. Maria e Bruno se entreolharam, um silêncio tenso preenchendo a sala. Eles se prepararam para negar, para inventar mais uma desculpa esfarrapada, mas algo no olhar de Lucas, uma mistura de curiosidade e a sombra de uma traição, os fez parar. Bruno suspirou primeiro, passando a mão pelo cabelo. Bem, lembra quando você disse que a gente tinha que se dar bem? E que era só uma questão de tempo? Maria completou com um sorriso envergonhado. Parece que você estava certo, Lucas. A gente se apaixonou. Lucas os encarou, por alguns segundos processando a informação. Então, uma gargalhada alta e histérica preencheu o ambiente. Ele ria tanto que precisou se curvar, batendo na coxa. Eu não acredito. Vocês se odiavam. Eu sempre disse que vocês formavam um casal, mas ninguém acreditava. Isso é hilário. A reação de Lucas foi um misto de alívio e pura diversão. Ele os abraçou, apertando os dois com força. Seus idiotas, por que não me contaram antes? Eu estava quase chamando um exorcista para tirar o mau humor de vocês. A partir daquele dia, o relacionamento de Maria e Bruno saiu das sombras e se tornou público para o círculo de amigos. As piadas sobre o ódio inicial continuaram, mas agora com um tom de carinho e uma boa dose de deboche. Eles eram a prova viva de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e das formas mais improváveis. A vida de Maria e Bruno se tornou uma mistura vibrante de suas personalidades. O apartamento de Bruno ganhou cores e vida com as telas de Maria, e o ateliê dela, antes um caos indomável, começou a ter caixas organizadoras e prateleiras instaladas por Bruno que não resistia a uma boa organização. Eles brigavam por causa do volume da música, da pasta de dente aberta e das meias jogadas no chão. Mas essas pequenas discussões sempre terminavam em beijos apaixonados e risadas. A paixão entre eles continuou a arder. Eles descobriram que a tensão inicial que os uniu havia se transformado em uma chama constante de desejo e admiração. As noites eram repletas de uma intimidade que ia além do físico, com conversas profundas sobre suas vidas, seus medos e seus sonhos. Bruno se entregava à sensualidade de Maria, à sua espontaneidade, e ela se derretia pela força e a doçura inesperada dele. O ódio se transformou em uma forma peculiar de amor, onde as provocações eram carícias e a entrega, uma rendição mútua. Lucas, agora um dos maiores fãs do casal, se divertia com a dinâmica deles. Quem diria, hein? Ele sempre dizia. O ódio de vocês era só amor disfarçado. Anos se passaram. Maria finalmente abriu sua própria galeria de arte. Um sonho que Bruno a ajudou a realizar com seu planejamento impecável e seu apoio incondicional. Ele, por sua vez, encontrou na arte de Maria uma nova forma de ver o mundo. Um equilíbrio para sua mente lógica. Em um dia ensolarado, cercados pelos amigos e pela família, Maria e Bruno se casaram. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor. Durante os votos, Bruno olhou para Maria, com aquele sorriso de lado que a fez odiá-lo e amá-lo. Maria, você era o caos que eu não sabia que precisava. A pessoa que mais me irritou na vida e a única que me fez sentir completo. Eu te odeio por me fazer amar tanto, mas te amo mais ainda. Maria, com lágrimas nos olhos e um sorriso radiante, respondeu. Bruno, você era a ordem que eu resistia, mas que me trouxe a paz. O homem que eu queria estrangular no primeiro encontro e o único com quem eu quero passar o resto da minha vida. Eu te odeio por ser tão teimoso, mas te amo infinitamente. Eles se beijaram, selando a união de duas almas que se encontraram no meio de um turbilhão de antipatia e descobriram que, às vezes, o amor verdadeiro é o mais surpreendente de todos. Viveram felizes, um caos perfeitamente apaixonado, provando que o ódio à primeira vista pode ser apenas o início da mais bela e intensa história de amor. Se este conteúdo tocou você de alguma forma,
ou trouxe uma nova perspectiva, não esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais histórias intensas, reflexões profundas e narrativas que exploram o lado mais humano das emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe com quem você sabe que vai se identificar.